Boa noite, irmãos. A paz do Senhor Jesus a todos. Amém? Glória a Deus. Nós demos uma pequena atrasada hoje, mas problema técnico aqui, mas graças a Deus deu tudo certo. Amém, irmãos? Queria que os irmãos, já sem demora, abrissem a palavra do Senhor em Salmo 51. Salmo 51. Enquanto isso, eu vou dizer para os irmãos, que essa quinta-feira nós vamos começar os nossos cultos presenciais. Nós colocamos nossos recados no Face, no nosso grupo do WhatsApp. Então, irmão, que você possa estar conosco às 20 horas, que você possa vir preparado. Vai ter os nossos membros da igreja na porta, com álcool em gel nas mãos. Vai ter a entrada, vai ter a saída direitinho. Que você possa, irmãos, vir adequado. Venha com a sua máscara, mas não deixe de vir cultuar o Senhor, adorá-lo. E vim, irmãos, principalmente em forma de agradecimento, porque o Senhor, até aqui o Senhor nos ajudou. E de novo nós estamos abrindo as nossas portas, O Senhor tem abençoado, o Senhor tem cuidado, mas porém nós temos que ter muito cuidado ainda, irmãos. Muito cuidado, ser muitos vigilantes nessa situação dessa epidemia e tomar os devidos cuidados. Eu falo não só na nossa igreja, mas no seu trabalho, se você tiver que pegar um ônibus, se você tiver que estar em algum lugar que tenha mais pessoas, que nós possamos estar prevenidos. Amém? Nós somos cristãos, estamos na presença de Deus, mas nós também temos que estar vigilantes. Amém? Todos acharam aí? Salmo 51, no versículo 1. Pega a sua Bíblia na sua casa. Aquele que tem possibilidade de olhar no celular, olha no celular. Para a gente acompanhar essa palavra que o Senhor nos deixou no dia de hoje. Que diz assim: Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Glória a Deus. Esse aqui é um salmo, irmão, muito conhecido, o Salmo de Davi, que no seu título diz confissão e arrependimento. E algumas Bíblias vai falar sobre que o Salmo está relatando. A minha, ela retrata assim, que Salmo de Davi, que quando o profeta Natã veio até ele, depois de haver ele possuído a Batseba. Amém? Mas para aqueles que ainda não conhecem, muitos já conhecem, é preciso a gente voltar no tempo, É preciso a gente saber um pouco mais dessa história, de Davi, desse acontecimento, o que fez ele chegar a escrever esse Salmo 51, em que situação ele se encontrava, que fez ele escrever esse salmo. E esse salmo, irmãos, se retrata de um relato que está em 2 Samuel, no seu versículo 11, no seu capítulo 11, desculpa, Davi, o povo de Israel, o seu exército, ele foi ali, foi lutar, foi para a guerra, e Davi, porém, não quis ir para a guerra. Ele quis ficar na sua casa, não sei qual é o motivo, mas ele quis ficar ali. E numa tarde, fala que numa tarde ele acordou, Creio eu que ele deve ter acabado de almoçou e foi dormir, Se for nos tempos de hoje, os irmãos sabem como que é, ainda mais no dia de domingo, Chegou a dar aquela dormidinha. Então Davi acordou e estava ali na sua sacada, andando, olhando para o nada ali, talvez pensando no nada, fora da caixinha ali, ou dentro da sua caixinha. E ali ele vê uma mulher muito formosa, bonita, se banhando. E ali ele pergunta para os seus servos, quem é aquela moça? E os seus servos vão falar que é Batseba, mulher de Urias, o Eteu. E mesmo assim, sabendo e conhecendo que Urias fazia parte do seu exército, pediu para chamar aquela moça, e ali ele se deitou com ela. E passado o tempo,
A palavra fala no capítulo 11 que ela, passada a imundícia dela, aquele tempo que toda mulher passa todo mês, ela veio até ele e falou: estou grávida. Né? E ali ele ficou preocupado, e a primeira atitude dele foi pedir, né, para buscar Urias. E Urias veio até ele e ele falou: vai para a sua casa, descansa, né, come, bebe, se deita, né, com a sua mulher, descansa ali. E Urias falou: não, como assim? O exército que eu estou junto com ele ali, junto lutando, eles estão lá lutando, estão em tendas lutando, e eu vou aqui ficar comendo e bebendo? Não, eu não quero isso. E essa tentativa de esconder o seu pecado, Davi, ele falhou, e ele não foi embora. E os servos dele ali avisou a ele, e ele foi e chamou ele, e ali ele tomou os vinhos com ele ali, e ele ficou embriagado. Porém, mais uma tentativa que não deu certo, de Davi de esconder o seu pecado. E Davi, não contente, pegou e escreveu uma carta pedindo para colocar o heteu ali, Urias, na linha de frente para ser morto, e deu a carta para quem? Nas suas próprias mãos. Olha o pecado de Davi onde chegou, irmãos. E ali Urias levou e colocaram ele à frente da batalha. E mais para frente chegou essa notícia de que Urias tinha morrido. E fala que Batseba ali, ela teve aquele seu momento de luto, de tristeza, porque o seu marido, apesar do que ela havia feito, mas o seu marido havia morrido. E passou aquele luto, Davi a trouxe para a sua casa e esteve com ela, fez dela mulher. Mas o final, irmão, do capítulo 11 vai falar: e isso foi mal aos olhos de Deus. Por isso, irmãos, que eu quis trazer essa palavra para mim e para você hoje. Que quando nós fazemos algumas situações, nós achamos que, vou fazer, ninguém vai ver, eu vou dar um jeitinho aqui, eu vou dar um jeitinho ali, ninguém vai ver, mas os olhos de Deus, irmãos, ninguém esconde. Davi achou que estava tudo perfeito, deu tudo certo o que ele fez. Por um momento até ele ficou cego, porque foi o tempo dele cometer adultério, dele chamar Urias até ele, dele mandar ele até a guerra. Esse tempo inteiro Davi ficou cego. E essa palavra, irmãos, eu quis trazer para você, porque nem eu e nem você está passível, irmão, de pecar, de fazer coisa errada. Estamos dentro da nossa igreja, somos servos do Senhor. Alguém que não é cristão pode até falar para mim agora: Doni, mas eu não faço nada de errado, eu respeito a minha mulher, eu não peco, eu ando direito, eu só tomo a minha cervejinha ali, não faço nada de mal. Irmãos, mas até Davi, quem era Davi, irmãos? Davi era o segundo coração de Deus, um homem de Deus, ungido por Deus, escolhido por Deus por causa do seu coração. Davi era um grande homem, um grande rei, que tinha sido ungido rei. Deus capacitou através do seu espírito a ser um grande rei. Aí nós possamos falar: mas eu sirvo ao nosso Senhor, eu estou na igreja todo dia, eu oro, eu prego, eu canto, eu não faço nada de errado, eu só faço bem para as pessoas. Davi também fez tudo isso. Davi também, meus irmãos, ele derrotou o gigante. Davi também, ele fez muitas coisas. Davi também, irmãos, ele teve a oportunidade de matar Saul, mas ele não fez, ele não quis tocar no ungido de Deus. Olha como era a obediência de Davi. Davi era muito temente a Deus e obediente a Deus. No tempo que a sua cidade foi saqueada, que levaram seus filhos e filhas, levaram o seu povo, Davi, ele poderia agir com raiva, fazer qualquer outra coisa, mas não. Ele perguntou para o Senhor: posso ir até eles? Posso lutar? Então em tudo Davi era obediente, em tudo Davi era correto. Um grande homem segundo o coração de Deus, e Davi pecou. Então por que eu e você também não pode pecar, irmãos? Nós estamos também nessa situação.
Se nós não tivermos acordados, irmãos, nós podemos pecar. Isso pode acontecer na nossa vida. Se a gente não vigiar, o inimigo ele entra. E nesse tempo que Davi estava ali naquela sacada, irmãos, ele estava ali, irmãos, com certeza o Espírito Santo não estava junto dele. Com certeza ele não estava meditando na palavra de Deus. Então que nós possamos também ser vigilantes. E por isso que eu quis trazer essa palavra de hoje, irmãos. Para nós estarmos vigilantes. Olha a vida de Pedro. Pedro andava com Jesus, Pedro, Tiago e João. Ouvia, Jesus o ensinava. Viram vários milagres, aprenderam a orar, tantas coisas, tantas situações. Mas no Getsêmani, Jesus falou para ele: ore, fique orando por mim. Eu vou ali orar, fique aqui orando também. E quando Jesus falou, o que eles estavam fazendo? Estavam dormindo. Pedro, lado a lado com Jesus. Então, irmãos, ninguém, irmãos, que não fique vigilante. Ninguém, irmãos, que feche os seus olhos. Que nós possamos estar com os nossos olhos abertos, com os nossos ouvidos atentos à palavra de Deus. E sermos vigilantes. Porque até Davi pecou. Olha que coisa, olha que situação. E no versículo 3, ele diz: porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Por que ele fala isso agora, irmãos? Se você ler o capítulo 12 de 2 Samuel, quando no final do capítulo 11, Deus fala: isso foi mal aos olhos de Deus. Logo no primeiro versículo do capítulo 12, Deus manda o profeta Natan até Davi. E vai lá ali e começa a contar uma história para Davi. E fala assim: Davi, havia dois homens na cidade, um homem rico e um homem pobre. O homem rico havia muitos cabritos, muitas vacas, bois, havia muito dinheiro. E outro, pobre, só tinha uma cordeirinha. E essa cordeirinha ele cuidava, ele tratava. A cordeirinha comia da comida dele, bebia do copo dele, tratava ele como uma filha, cuidava dela, como se fosse a sua própria filha. O 2 Samuel 12 ele está falando isso. Aí chegou um viajante, o rico poderia pegar um dos cordeiros dele e matar e oferecer, mas não. O rico pegou justo a cordeirinha daquele pobre e matou e deu de comer àquele viajante. Quando Davi escutou isso, meus irmãos, o furor dele se acendeu de tal forma que ele diz: assim como vive o Senhor, esse homem é digno de morte. E por ter pegado a cordeirinha, e por ter não se compadecido daquele homem pobre, olha, irmãos, olha que forte. Ele deve restituir 4 vezes mais. Ou seja, o Davi, o furor dele se acendeu de tal forma que ele quis matar aquele homem rico na hora. E o profeta Natan chegou até ele e fala: e esse homem é você. Olha, irmão, que forte isso aí. Né? Então, olha, Deus mandou o profeta Natan até ele para falar, para mostrar para ele essa situação, ele olhando do lado de fora. Ele olhou, ele viu essa situação, e em determinado momento o furor dele se acendeu. Mas a partir do momento que ele viu que essa pessoa era ele, aí o seu pranto caiu sobre ele. Ele se entristeceu de tal forma que ele fala nesse versículo 3: pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está diante de mim. Aí foi que os olhos deles foi abertos, que ele viu o grande pecado que ele havia cometido contra Deus. Aí ele viu a situação em que ele se encontrava. E o versículo 4 diz assim: pequei contra ti somente, e fiz o que era mal perante aos teus olhos, de maneira que será tido por justo no teu falar, e puro no teu julgar. Olha essa situação. Davi ele fala: pequei contra ti, somente contra ti, Deus. Saiu?
E quando ele fala no capítulo 12, e por não ter se compadecido dele, ele deve restituir 4 vezes mais. Ou seja, Davi, ele prestou atenção até nesse detalhe, do homem rico não se compadecer, não pensou naquele homem pobre, no que poderia acontecer com ele, e aí o furor dele se acendeu mais e mais. E quando Davi fala que contra ti pequei somente contra ti, realmente ele pecou contra o Senhor nosso Deus. Mas ele, em nenhum momento ele se compadeceu de Urias. Em nenhum momento ele pensou que ele estava destruindo uma família. O que ele estava fazendo dentro dessa família, que ele estava acabando com essa família. Então, irmãos, que os nossos olhos possam estar abertos quanto a isso. Temos situações que nós vamos pecar sim, mas antes de fazer qualquer coisa, irmão, tomar qualquer atitude, que nós possamos se compadecer, que eu e você possa pensar no próximo, antes de pensar em falar, de agir, de fazer o mal a alguém. Pense, se compadeça, se coloca no lugar dela, assim como Davi, quando ele escutou do pecado dele, que ele ficou, o furor dele se acendeu. Pensa se isso acontecer com você também. Antes de pensar, de fazer, de falar algum mal contra alguém. Mas ali Davi, mesmo assim, ele reconhece o seu pecado. Ele reconhece que pecou contra o Senhor. E ali ele se entristece muito, irmãos. E ele fala ali no versículo 8: Faze-me ouvir júbilo e alegria, esconde o rosto dos meus pecados e apaga toda a minha iniquidade. Ali, irmãos, ele estava totalmente quebrantado e pedindo perdão para o nosso Senhor, para Deus. E assim que nós devemos agir, porque em algum momento Davi estava cego. E olha que ele fala no versículo 10, e isso é muito forte: Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Algumas versões vai dizer um espírito reto. Aqui, irmão, nesse versículo 10, ele faz 2 pedidos para Deus. O primeiro ele diz: Cria em mim um coração puro. Ou seja, o coração de Davi naquele momento, irmãos, em que ele agiu daquela forma, já havia maldade, já havia iniquidade. O pecado tinha entrado dentro do coração dele. Por aquele momento que ele esteve ali pensando e agiu daquela forma, porque com certeza o inimigo entrou dentro do coração dele, dentro da mente dele. E por isso, irmãos, que nós temos que estar vigilantes a todo tempo, ao que olhamos, ao que vemos e pensamos. Porque ali, irmãos, Davi estava olhando, e o que ele viu entrou na mente dele, aquele desejo entrou dentro do coração dele, aquilo se transformou em pecado, e o coração dele deixou de ser puro. E ali ele estava pedindo para Deus: transforma o meu coração para ser um coração puro. Porque ele sabia a maldade que estava dentro dele, e ele precisava ter um outro coração. Ele precisava de uma mudança, irmãos. E essa mudança que faz na nossa vida é só Jesus. Só quando a gente deixa Jesus entrar na nossa vida, mudar essa situação. Só quando a gente deixa a palavra mudar, quando a gente tem um verdadeiro arrependimento, nós temos um coração puro. Aí esse coração puro, irmãos, eu posso dar esse exemplo para você nesse momento, que ele poderia estar pedindo: eu quero ter um coração igual a de Jesus. Um coração quebrantado, um coração que não tem maldade, um coração, irmãos, que perdoa, um coração que se compadece, um coração que ama o próximo, um coração que deseja abraçar o próximo, um coração que não quer pagar o mal com o mal, um coração que quer, irmãos, estar totalmente arrependido, receber o Senhor Jesus dentro dele, e ser transformado, e ser renovado, e ser purificado. E nós só temos isso através do sangue de Jesus. É o sangue de Jesus que nos purifica, que nos transforma.
Quando a gente deixa o Senhor Jesus entrar na nossa vida, nos transformar, o pecado já não habita dentro de nós. O Espírito Santo não deixa que a gente ande em outros caminhos. O Espírito Santo nos mostra quando a gente está fazendo alguma coisa errada. Então, irmãos, que você possa neste dia pedir, irmãos, que Deus transforme o seu coração. Tire toda a maldade e iniquidade. Tire, irmão, todo o desejo de pecar, de falar, de maldizer. Da mesma boca não pode sair, irmãos, bênção e maldição. Não pode sair, irmão, água doce e água salgada. Então, irmãos, que você possa tomar cuidado, estar vigilante ao quanto você deixa entrar dentro do seu coração, porque nós bem sabemos que a boca fala o que está cheio o coração. Então, que você neste momento possa pedir para Deus um coração puro. E se você não tem, peça para Ele, irmãos, criar em você esse coração. Deixe o Senhor Jesus habitar dentro de você e transformar a sua vida. E agora eu quero fazer do segundo pedido. E ele fala: e renova dentro de mim um espírito inabalável. Ou seja, Davi, ele foi ungido a rei. O Espírito Santo de Deus habitava nele. A partir do momento que ele foi ungido, a palavra fala que quando ele foi ungido, quando foi derramado o óleo sobre a cabeça dele, falou que o Espírito Santo habitou nele, o Espírito de Deus. E ele pede para Deus renovar, ou seja, o Espírito Santo de Deus já estava ali, irmãos, abalado. O Espírito Santo de Deus já não estava totalmente dentro dele, porque ele tinha cometido esse pecado. Então ele pede: meu Deus, me renova, transforma. Porque ele também sabia que ele tinha um espírito excelente para governar, o espírito para ser rei. E assim é na minha e na sua vida, irmãos. O Senhor tem te abençoado, o Senhor tem te dado unção para pregar, para orar, para buscar, para louvar ao Senhor, nosso Deus. Mas se você deixar o pecado entrar na sua vida, o Espírito Santo se entristece. Você pode ver, irmão, você já não sente mais vontade de orar, você já não sente mais vontade de ir à igreja, você não sente vontade de adorar o Senhor. Ou quando vocês vão para a igreja, você não consegue nem abrir a sua boca para louvar ao Senhor. Você não consegue nem abrir sua boca para dar glória a Deus, nem para agradecer. Por quê, irmãos? Porque você tem entristecido o Espírito Santo. Porque você tem deixado o pecado entrar dentro da sua vida. Porque você tem deixado, irmãos, se esfriar uma base. Que você possa estar, irmãos, na presença de Deus com o seu espírito forte. A presença do Senhor, Ele pede para ele ter raiz, para ser como a rocha, firme, para quando vier a tempestade, querer te tirar da presença de Deus, você não cair, para a sua casa não desfazer como uma casa na areia. Então ele pede para Deus esse espírito inabalável, renova. Então que você possa pedir neste momento, irmãos, que o Senhor, nosso Deus, renove o espírito inabalável na sua vida, um coração puro, que você volte ao primeiro amor, que você volte a ter a alegria de adorar, a alegria de glorificar, a alegria de levantar sua mão. O inimigo tem abaixado sua mão, o inimigo não tem deixado você dobrar o seu joelho e orar e adorar o nosso Deus. O inimigo não tem deixado, irmão, você ir para a igreja, você abrir a palavra do Senhor para ler. Será que você não tem prestado atenção nisso? Que você não sente mais a presença, que você não tem chorado mais aos pés do Senhor? Quando você chora, você não se quebranta mais, você não se arrepende mais. E isso estava acontecendo na vida de Davi. Por isso que ele pede para o Senhor um coração puro na vida dele, um espírito inabalável. O primeiro amor tinha que entrar de novo na vida de Davi. E isso é muito forte, irmãos. Isso aconteceu com Davi e pode acontecer comigo e com você. E no versículo 11, isso é muito lindo, ele fala: e não repulses da tua presença, e nem retire o teu Espírito Santo. Ou seja, irmãos, quem somos nós? Quem sou eu? Quem é você? Sem a presença do Espírito Santo. Quem somos nós sem a presença de Deus? Cantar, louvar, pregar, falar uma palavra para uma pessoa,
Se nós não tiver o Espírito de Deus, irmãos, se o Espírito Santo de Deus não estiver em nós, nada vai adiantar. Então, irmãos, que você possa, irmãos, não fuja da presença de Deus. Deus tem te chamado. Deus tem falado com você através da palavra. Quando você dobra o seu joelho em casa. Deus tem falado através do louvor com você. E às vezes você não tem se atentado. Então, irmãos, que você possa se achegar a Deus de novo. Não deixe que a presença de Deus se afaste de você. Não deixe, irmão, de ter a alegria de adorar o nosso Deus maravilhoso. O Senhor Jesus está à sua porta. Ele às vezes está ali batendo, querendo entrar e você não deixa entrar. Então que você possa deixar Jesus entrar na sua vida. Ele está batendo na porta do seu coração. Ei, eu quero entrar. Eu quero habitar dentro de você, dentro da sua vida, dentro do seu coração. Eu quero entrar dentro da sua casa. Você não tem mais me adorado. Você não tem me buscado. Você não tem louvado a mim mais. Você esqueceu do primeiro amor. Você esqueceu de onde eu te tirei. O Senhor está falando para mim e para você hoje. Lembra de onde o Senhor te tirou, irmãos. Quem você era e quem você é agora. Não se afaste de Deus. Olha o que Davi já era. Davi era um rei. E Davi estava ali preocupado, porque a presença de Deus poderia se sair da vida dele. A unção de ser rei poderia sair da vida dele. Então que você possa pedir, irmãos, que não se retire, que você possa buscar a presença de Deus na sua vida. No versículo 12, ele vai dizer assim: restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Irmãos, que você possa ter a alegria da salvação na sua vida. Que você possa, irmão, não esquecer da obra maravilhosa que o Senhor Jesus fez por mim e por você. Mesmo sendo pecador, Ele deu a sua vida, irmãos, por mim e por você. Então, irmãos, não se esqueça disso. Que amor é esse, irmãos? Que amor é esse que mesmo sem nós merecermos, Ele entregou a sua vida. Deus deu o seu único filho para todo aquele que nele crê não pereça, irmãos, mas tenha a vida eterna. Que nós possamos ter a alegria de novo da salvação. Não deixe a alegria da salvação se afastar da sua vida. Nós possamos ter essa alegria e saber que o Senhor Jesus vai voltar. Mais cedo ou mais tarde Ele vai voltar. E quando Ele vir vai ser numa hora que nós não sabemos, irmãos. Então que nós possamos estar atentos a isso. Nós possamos estar alegre, irmãos, da nossa salvação. E no versículo 13 ele diz assim: então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Ou seja, que o pecado de Davi, irmãos, ele fala: meu Deus, me perdoa, não tira a tua presença de mim. Porque esse pecado que ele teve, assim como ele fala no Salmo 51, vai servir de testemunho para ajudar outras pessoas. Que a sua vida, irmão, se você pecou um dia, se você fez alguma coisa errada, e não está fazendo mais, se você, irmão, tem se arrependido, que isso sirva para você pregar, que isso aí sirva de testemunho, que isso sirva para você ensinar outras pessoas a não errar mais. Que através da sua vida, vidas sejam convertidas ao nosso Senhor Jesus. É para isso que a vida do crente serve. Tem horas nós vamos estar lá em cima, outras horas vamos estar lá embaixo. Vamos pecar, vamos. Mas se nós pecar, irmãos, que o nosso pecado seja para testificar que o nosso Senhor Jesus perdoa, que Ele salva. Para nós ensinarmos como as pessoas não devem andar errado, em pecado. E no versículo 15 diz assim: abre, Senhor, os meus lábios, e as minhas boca manifestam os teus louvores. Ou seja, porque Davi não tinha nem força mais para adorar. Davi não tinha nem força mais para louvar a Deus. E ele fala: abre, Senhor, os meus lábios, coloque força de novo para mim te louvar. Que você neste momento, irmãos, peça a Deus para Ele colocar vontade, para Ele abrir a sua boca, para você adorá-lo, para você cantar louvores a Ele. Porque se nós não percebemos, tomar cuidado, irmão, você não tem força nem para louvar mais ao nosso Deus.
E Davi pede, porque é necessário que pedimos. É necessário que nós pedimos a presença de Deus, que o Senhor nos alegre, que o fogo do Espírito Santo esteja na nossa vida, para nós louvarmos e engrandecer o teu nome. E no versículo 16 diz assim: pois não te comprazes em sacrifícios, do contrário, eu te daria, e não te agradas de holocausto. Ou seja, o Senhor, Ele não quer só o nosso sacrifício. Davi poderia fazer muito sacrifício, ele tinha muito dinheiro, ele tinha muitas coisas, ele poderia fazer muitas coisas e oferecer a Deus. Mas ele mesmo fala que ele não se agrada dos holocaustos, da oferta. Mas olha que ele vai falar no versículo 17. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Não desprezará, ó Deus. Ou seja, o que o Senhor quer de mim? Que você faça ofertas a Deus, que você faça sacrifícios a Deus, sim. Que você esteja na presença do nosso Senhor, que você ajude, que você abrace, que você oferte, que você esteja ajudando na sua igreja, que você seja ativo na sua igreja, na sua casa, onde quer que você colocar as tuas mãos, sim. Mas também Ele quer de mim e você. Ele fala, sacrifício agradável são um espírito quebrantado, ou seja, pessoas que se arrependem, pessoas que não sejam orgulhosas, pessoas que sabem que são pecadoras, pessoas que sabem a necessidade de ter o Deus na vida dela, pessoas que sabem que erra, que é totalmente dependente de Deus. É isso que Deus quer, que nós fomos aqui, irmãos, o espírito quebrantado na presença do nosso Deus. Quando fala ali João 3,33, que Ele cresça e eu diminua. E assim no capítulo 11 ali de 2 Samuel, no capítulo 2, isso, capítulo 2 de 2 Samuel, 12, 13, fala assim, já Davi fala a Natã, pequei contra o Senhor. Mas Natã, logo em seguida fala, o Senhor perdoou seus pecados e não morrerá. Então, irmãos, Deus está dando uma segunda chance para mim e para você hoje. E assim como Ele deu, irmãos, para Davi, Ele está dando para você também. É lógico que Davi, ele pagou com a vida do seu filho. Ele pagou sim, porque o que nós plantamos, nós colhemos. Deus é justo para isso. Mas esse pecado, Deus está falando para mim e para você hoje, esse pecado não é de morte. Se você se arrepender, se você entregar sua vida para Deus, se arrepender dos seus pecados, Deus fala para mim e para você hoje, eu te perdoo, eu estou te dando uma segunda chance neste dia. Então, irmãos, que Deus possa te dar essa segunda chance, que você possa se arrepender de coração, que você possa ter um coração quebrantado, um coração puro, um espírito inabalável, que o Senhor Deus está nos dando uma segunda chance. E Ele fala, e não morrerás, ou seja, pecado, onde há pecado, há morte, mas onde Deus entra, há vida. Então, que o Senhor possa entrar na minha e na sua vida, que o Senhor possa entrar na sua casa neste dia, irmãos. Que a vida possa entrar, o Senhor está perdoando os seus pecados. Ele só quer que você não peque mais, que você não erre mais. Que você esteja um coração totalmente transformado e purificado. Que você volte ao primeiro amor. O Senhor está perdoando a sua casa neste momento, está perdoando a sua vida, irmãos. Que você possa receber essa palavra. Assim como Davi, irmãos, ele errou e ele reconheceu, que nós possamos, quando errar, reconhecermos e pedir perdão para Deus. Que a vida, que o perdão vai chegar na sua casa através do nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele é fiel para cumprir em nossas vidas. Amém, irmãos? E eu agradeço a oportunidade de trazer essa palavra para você hoje. Espero que tenha edificado a sua vida. Espero que tenha te abençoado, irmãos. Espero que o Senhor tenha te perdoado, o perdão possa ter entrado na sua casa, o arrependimento possa ter entrado na sua vida, irmãos. E eu agradeço a oportunidade, em nome do Senhor Jesus. E agora eu quero orar por este momento, quero orar para você que quer entregar, irmãos, a sua vida, você que está arrependido, você que quer entregar a sua vida para o Senhor Jesus neste momento, que está arrependido,
Que você possa curvar a sua cabeça, irmãos. Eu quero orar por você, que a salvação vai entrar na sua casa, que o perdão vai entrar na sua casa neste momento. Amém? Soberano Deus, eterno Pai, graças, Senhor, nós te damos pela oportunidade de ouvir a Tua palavra, Senhor. Graças nós te damos, Senhor, porque as Tuas misericórdias têm se renovado, Pai. Assim como na vida de Davi, Pai, que reconheceu o pecado, que ele transgrediu contra o Senhor, que nós possamos também reconhecer que somos falhos, que somos pecadores, que somos totalmente dependentes de Ti, Pai. Oh, Pai, perdoa as nossas transgressões, Senhor. Renova, Senhor, nosso espírito, Pai. Que nós possamos ter um espírito, Pai, inabalável. Transforma o nosso coração, Pai. Que nós possamos ter a alegria da nossa salvação. Pai, eu peço pelas pessoas, Pai, que aceitou o Senhor Jesus neste momento, Pai. As pessoas que estão arrependidas, em nome do Senhor Jesus, Pai. Visita essa pessoa. Escreva o nome dela no livro da vida. Restaura. Pai, dê uma nova vida para ela, Senhor. Alega o coração dela, Senhor. Escreva, Pai, o nome dela no livro da vida, Pai. E a salvação hoje entrou na tua casa e no teu coração. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória ao nosso Deus. Glória ao nosso Senhor Jesus. Eu agradeço a minha oportunidade. Amém? Agora o irmão Léo vai estar orando pelos pedidos. Glória a Deus. Vamos aqui orar agora pelos pedidos de oração. Nós temos aqui a caixa com os pedidos e temos também o nosso caderno com os nomes, os pedidos que as pessoas colocam os nomes aqui. Vamos orar. Interessante saber que a oração nada mais é do que a nossa conversa com o nosso Pai, com Deus. Então, para nós termos intimidade com alguma pessoa, nós precisamos conversar bastante com ela. Então, para ter intimidade com Deus, nós precisamos conversar bastante com Ele também. Ore ao Senhor nesse momento. Se você puder ir na sua casa, estenda as suas mãos. Se você puder também e quiser, compartilhe aqui nos comentários um pedido de oração que você precisa. Nós queremos orar junto com você. Senhor Deus e Pai, ainda na Tua presença, Senhor, pedimos para que o Senhor venha de encontro, Pai, a cada vida, a cada pessoa que colocou aqui o seu nome, que colocou o seu pedido de oração, ou aqueles que estão escrevendo agora, Pai, nos comentários, ou na sua casa intercedendo por nós, por cada um de nós que colocou o seu pedido aqui, Senhor. O Senhor conhece, Pai, o desejo do nosso coração, o Senhor sabe das nossas necessidades e faz mais do que isso. O Senhor supre as nossas necessidades, vai além daquilo que nós precisamos. Por isso nós te pedimos, Pai, venha de encontro, abre portas, Senhor, que parecem ser impossíveis de ser abertas, Senhor. Restitui, Pai, nossas vidas e situações financeiras, coloca sustento na nossa casa, Pai, pois nós cremos que o Senhor é fiel e nos abençoa, Pai. Nós te pedimos e acreditamos nisso, em nome de Jesus. Amém. Que você também possa, nessa noite, contribuir com a obra do Senhor. Aqui nós deixamos nos comentários a conta da igreja. Contribua com a casa do Senhor, nós precisamos disso e o Senhor se agradará da sua oferta, amém? Vamos encerrar o culto, irmão Cristiano. Amém, glória a Deus. Lembrando aos irmãos que na quinta-feira nós voltamos com nossos cultos presenciais. Vamos aproveitar para matar a saudade dos irmãos e adorar ao nome daquele que é digno de toda honra e toda glória, nosso Deus, nosso Pai, Jesus Cristo. Que o Espírito Santo esteja trabalhando já para essa próxima quinta-feira, amém? Porque tudo coopera para o bem daqueles que o amam. Vamos encerrar esse culto. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que Deus abençoe e fiquem todos na paz do Senhor. Amém?